Olá, pessoal. Essa é a quinta semana da semana de lives em Libras. Ontem, nos últimos dias, tivemos temas fantásticos e no quinto dia também aprenderemos muitas coisas relacionadas à língua de sinais. Nós sabemos que vivemos um momento muito difícil por conta da quarentena imposta pela Covid-19 e muitos de nós temos ficado angustiados por conta disso. Mas essa é uma forma de você ter uma tranquilidade, um conforto maior, uma saúde mental de qualidade, tendo acesso a conteúdos que vão agregar na sua formação. E essa primeira palestra nós vamos falar um pouco sobre a análise do discurso da língua brasileira de sinais, que aguarde um pouquinho, que já iremos começar, e aproveito para passar uma informação muito importante para todos vocês, para entender um pouco sobre como funciona a dinâmica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando, e todos vocês são muito importantes participar durante o chat. Você coloca o seu nome, eu agradeceria a todos vocês que se identificassem no chat para que a gente pudesse ir já organizando depois o debate. Então, você pode ir colocando o seu nome no chat. E a partir das 6h30, porque se você colocou antes das 6h30, acabou não fazendo o registro do seu nome. Então, agora, a partir de 6h30, você já pode colocar o seu nome completo para emissão do certificado posteriormente, que será catalogado pelo nome de vocês completo, colocado no chat. Perfeito? Então, se você colocou antes das 6h30, coloque agora novamente. E se você não colocar se você fez a inscrição agora, nesse momento, infelizmente não vai ser possível a emissão do certificado. Porque logo no primeiro dia do evento, as inscrições já tinham sido esgotadas, então não foi possível fazer novas inscrições. Mas é claro que é importante que vocês estejam participando desse evento para que sejam informados de novos eventos que virão, e é por isso que o cadastro de vocês, o nome e o e-mail é muito importante. Um outro informe, só reforçando o informe, não esqueça de colocar o seu nome completo no chat. Não enviem no meu privado, no meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, por favor. Nós aceitamos apenas o seu nome completo, que será que você coloque no chat. E também não é para colocar nos comentários. É para colocar mesmo no chat, porque ele é ao vivo, e mesmo que posteriormente o chat só funciona durante as lives, perdão, e depois que a live finaliza, o chat ele é finalizado. Isso evita uma desorganização nas inscrições e para a emissão do certificado. E um outro informe importante para vocês, nós vamos enviar uma avaliação da semana em Libras. Isso vai estar disponível no meu status. E eu vou postar a avaliação da semana de lives em Libras. E nós queremos, com isso, identificar, saber a opinião do público, se gostaram, se apreciaram ou não o evento que nós organizamos. E é muito importante que vocês possam fazer essa avaliação. Avaliação em todos os sentidos. A apresentação dos slides foi possível visualizar. Além disso, a palestra. O evento agregou nos seus conhecimentos. Então, são perguntas simples, diretas, que vocês vão poder responder.
O que podemos melhorar para os próximos eventos que nós vamos realizar e que nós queremos a opinião de vocês para justamente fazer esses reajustes necessários. Tudo que vocês puderem colocar nos comentários dessa avaliação será muito útil para melhorar a qualidade dos próximos eventos. E fiquem à vontade para avaliar e colocar os comentários que vocês acreditarem que for necessário. E agora, vamos iniciar com a primeira palestra da noite. Vai falar um pouco sobre a análise do discurso, que será a cargo do professor Rodrigo Custódio. E antes, eu gostaria de informar vocês, compartilhem o link da palestra do evento para outras pessoas, né? Façam isso, para que, pois muitas vezes temos alguns da comunidade surda que acabam não tendo ciência da realização desse evento. E é um tema fundamental, para que tenha um engajamento, assim como nós tivemos nos últimos dias da Semana das Lives. Também aproveitando esse momento, nós estamos registrando muitas coisas que são realizadas nesse evento para que possa agregar o conhecimento para você que já é profissional da área. E agora eu gostaria de saber, quem de vocês já fez... vocês são da onde, né? Qual o seu curso, sua universidade? Você pode ir comentando aí no chat de onde você é, qual a sua formação. Aí você pode ir respondendo a essa enquete. Rodrigo Lima, né? Letras Libras, da UFCG. A Luciana Elias, de Letras da UFRJ. Ótimo. Quem mais? João Renato dos Santos Júnior, professor de Letras Libras da Universidade Federal do Acre. Eu não lembro o sinal do estado do Acre. Muito obrigado pela participação do professor. Shirley Barros, do Letras Libras da UFRJ. Muito bom. Tairine de Souza, de Pedagogia da Unopar do Rio de Janeiro. Vamos ver quem mais. Vanessa Ferreira, graduação em Física e mestrando em Educação, da UFRJ. Muito bom. Gente de uma diversidade enorme de cursos. Tássia Brena, da Parnaíba. Ela é assistente social e faz o Letras Libras na Uniaselv. Muito bom. Camargo, do Instituto Federal de Pernambuco, faz licenciatura em Química. Interessante. Muito bom. Ainda o Rafael Silva Machado, faz Pedagogia Bilíngue na Universidade Federal de Lavras. Então, agora sim, oficialmente, vamos iniciar aí a palestra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Custódio por ter aceitado o convite para fazer essa palestra
nesse evento, estamos numa expectativa enorme para assistir essa palestra. Além disso, agradecer aos intérpretes, a Laís e o Maicon. Maicon é do Amapá, a Laís é de Florianópolis. É assim seu sinal, né, Laís? Perdão. E agora, vamos dar início ao que estamos ansiosos para aprender hoje, nesse tema importantíssimo do professor Rodrigo Custódio. Olá, tudo bem com vocês? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui desse programa de lives com vocês. Realmente estou admirado com a qualidade da organização de vocês, com essas lives todas. Então, eu gostaria de... Bom, então, o meu tema, ele é da área de pesquisa, coloquei aqui sobre análise do discurso. Então, que eu vou explicar aqui para vocês agora, referente a esse tema, mas não é tão centrado assim, profundamente, quanto o conceito único de análise do discurso, mas sim uma discussão de alguns conceitos, algumas linhas, né? Tem várias linhas sobre análise do discurso, então eu vou seguir a linha que eu apresento aqui para vocês sobre a minha pesquisa, né? Que tem aqui um conceito geral aqui de análise do discurso, só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. Só para eu me controlar o tempo aqui, tá bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Certo, os slides já estão prontos. Então, pessoal, para a gente dar início aqui na discussão, a gente precisa entender o conceito de análise do discurso, né? Então, o que seria a análise do discurso? O que é isso? Né? É também conhecido como AD, abreviado, né? É muito importante que nós saibamos o que significa cada palavra separadamente, porque se a gente fala a análise do discurso junto, já é um conceito, mas a gente precisa entender o que é análise e o que é discurso. Então, a gente tem aqui a palavra análise, que a gente tem que entender o que significa isso, né? Então, a análise, ela está em inúmeros trabalhos, é uma palavra muito utilizada na academia, né? Todo mundo usa essa palavra. E ela significa uma minúcia, né? A gente entender o que significa algo. E discurso, eu também vou prosseguir sobre o que significa no próximo slide. Então, a palavra discurso eu vou guardar aqui, porque a gente tem que aprofundar mais um pouquinho, mas a análise do discurso, né? Ela precisa mais desse conceito, então eu preciso explicar um pouquinho histórico, algumas informações sobre isso, né? Diversas pessoas já pesquisam sobre a análise do discurso, tem algumas correntes, então depende da corrente que a pessoa segue, né? Mas a maioria segue essa que eu acredito que eu vou contar aqui para vocês. Então, a análise do discurso teve origem numa escola francesa, né? Por volta, mais ou menos, da década de 60, 70, né, naquele período. Se a gente parar para pensar, não tem tanto tempo assim, né? E tem uma forte influência de Foucault, né? Uma influência forte da teoria Foucaultiana. E Foucault que começa a influenciar o conceito de análise do discurso, né? Também tem uma relação com a filosofia, né? Foucault é um filósofo e ele influencia bastante essa questão de poder na sociedade, estuda sobre isso, que está relacionado à análise do discurso. Então, muitas pesquisas de análise do discurso têm base nas teorias e ideias de Foucault. Eu vou mostrar aqui para vocês.
voltando ali ao significado da palavra discurso, né, só para a gente dar continuidade, o que significa, né? Então, eu peguei algumas frases aqui que pode explicar melhor para vocês. Deixei 4 frases aqui que explica melhor o conceito de discurso. Então, a primeira é uma peça oratória proferida em público, né? Para muitas pessoas, ou escrita, né? Registro escrito ali. Outra frase que ainda nós temos aqui, que eu trouxe para vocês, seria uma manifestação concreta da língua, né? Isso seria de qualquer língua. Uma manifestação concreta, tá bom? A maneira mesmo de uso concreto da língua. Então, quando a gente pensa em concreto, a gente geralmente fala, mas cadê? Onde está o registro disso? Né? Você precisa ver ou ouvir, né? Tem que estar concreto essa língua para você. A outra frase que eu trago para vocês seria uma fala longa, né? Está escrito aqui para gente uma fala longa, uma fala demorada, de bastante tempo, enfim. E o último que eu trago para vocês é o discurso como uma prática social. Né, o discurso usado na sociedade, em manifestações, em avisos, em diversos contextos, aí como prática social. Então, a maioria das pessoas utilizam dessas quatro bases, né, de conceitos para discurso. E todos estão baseados em Foucault. Muito bem, então, dando continuidade ao o que Foucault fala sobre a análise do discurso, o que é discurso. Foucault ele diz que o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação. Não é simplesmente isso. Mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar. E aí, reforçando esse conceito, discurso não é simplesmente aquilo que está relacionado às lutas sociais e as questões de empoderamento contra os sistemas de dominância. Para Foucault, discurso está relacionado ao poder do qual todos nós queremos nos apoderar. Então, nós chegamos à conclusão desse conceito que qualquer pessoa pode fazer um enunciado de um discurso. Isso não é um privilégio de pessoas que dominam a sociedade, de certas classes, de um status maior, de um prestígio maior, mas de qualquer pessoa, de acordo com Foucault. E a gente percebe que esse conceito que Foucault traz é bem profundo mesmo. E aí, lembra que nós falamos sobre a análise do discurso logo no início? Há variações desse conceito. Alguns acreditam em determinada linha, determinado conceito, e aí nós temos várias terminologias para o mesmo termo. Por exemplo, análise do discurso, análise crítica do discurso. E aí, eu não sei se nesse contexto esse sinal aqui para crítico detalha tudo que o termo
crítico dessa fraseologia quer dizer. O que nós temos como crítica em português tem vários conceitos, então talvez esse sinal comumente utilizado não se adeque ao significado desse uso do termo crítico em português nesse contexto. E aí a abreviação, né, da análise crítica do discurso, que é utilizada aqui no Brasil, é ACD. Alguns utilizam essa versão, outros utilizam AD, que é a análise do discurso. Alguns também utilizam a análise da conversação. E alguns utilizam da análise de gêneros do discurso. E essa quarta terminologia que me orienta e que é a linha que eu sigo, que vocês vão ver nos próximos slides. Alguns autores, eles refletem sobre para que serve a análise do discurso. E aqui no slide nós temos, por exemplo, 2 autores que eles tratam exatamente sobre essa análise do discurso e mostram qual o objetivo dela, para que ela serve. Primeiramente, ela serve para entender o que as pessoas fazem por meio do discurso, que é o primeiro elemento que nós estamos vendo aqui no slide a ser elencado. Segundo ponto, por que fazem? E terceiro, como organizar os diferentes discursos de forma a causar impacto desejados ou não. Então, são esses 3 questões que a gente percebe que é o objetivo da análise do discurso. E como já falamos, ela tem vários objetivos. Por exemplo, às vezes nós queremos passar informação sobre alguma coisa. E essa informação ela pode ser passada de inúmeras formas, inúmeras plataformas. Pode ser por meio de alguma mídia social, por meio da língua de sinais. Então, são estratégias que nós utilizamos para enunciar um discurso. Então, ele tem 3 pontos: o que, por quê e como ele é organizado. Então, a ideia da análise do discurso é examinar, investigar, principalmente esses 3 pontos. Um outro conceito que nós falamos de início é sobre a análise crítica do discurso, que aqui é falado sobre o autor Tversky. E aí, o que Tversky defende, que a análise crítica do discurso nos interessa, em primeiro lugar, o contexto social. O principal é isso. A análise crítica do discurso, ela vê exatamente esse contexto social e como ele influencia em quem está realizando o discurso. O contexto acadêmico, o contexto de conversação, um contexto mais formal, como no contexto jurídico, contexto literário. Então, isso são contextos sociais em que influenciam aquele que está enunciando o discurso. Então, a análise crítica do discurso ela vai examinar qual é o contexto social que está influenciando o interlocutor. E aí, o terceiro que nós trouxemos lá no início, Marcuski. Segundo Marcuski, é um autor que, de fato, faleceu em 2016,
mas é um autor que, de fato, eu aprecio demais, e ele trata em diversas áreas. Ele trata sobre a análise da conversação, escrita poética. Ele pesquisa sobre também, uma das linhas que ele trata é gêneros textuais. E é nesse ponto que eu vou utilizar bastante da linha teórica dele, que vai servir de embasamento para as minhas pesquisas. E aí ele trata da análise da conversação, não é aqui a análise exatamente do discurso, para ele é a análise da conversação, e para ele não existem modelos metodológicos a priori para trabalhar na análise da conversação. Não há um padrão, um modelo em comum em metodologias, e eu vou tratar disso mais à frente. Então, outros autores que trabalham também a análise da conversação, que é Gumpers, que foi citado por Marcuski, ele fala de pelo menos 3 especificações, que são linguísticos, paralinguísticos e socioculturais. E esses 3 parâmetros específicos vão subsidiar exatamente para a análise da conversação. E nós não podemos levar em conta simplesmente parâmetros linguísticos. É importante analisar os fatores extralinguísticos, que são fatores paralinguísticos, sociolinguísticos, que nós estamos exatamente aqui abordando. Por exemplo, paralinguístico vai analisar a questão prosódica, a questão de expressões faciais, outras informações que são passadas que não são diretamente emanadas pela linguagem, que é bem interessante também. E aí depois eu vou nos aprofundar um pouco melhor e vai ficar mais claro para vocês esses conceitos. Então, nós observamos que, apesar de diferentes abordagens, nós já mostramos as 3 primeiras, a 4ª ainda vou abordar. As 3 primeiras, nós vimos que todas elas têm em comum. O que elas têm em comum? É analisar e compreender como o discurso foi, é e será produzido de acordo com as características de cada contexto ou grupo social. Então, eles têm isso em comum. Aquelas 3 linhas que a gente viu da análise do discurso, eles têm exatamente essa questão em comum. O próximo slide, por favor. Próximo slide. Isso. Certo. Bom, eu tenho aqui um 4º gênero do discurso aqui para vocês, né? Que é o que eu mais trabalho. E aí, que é um conceito, assim, que está quase atrelado com outros conceitos, né? A gente vê uma cadeia, né, de ligações aqui. Né? E aí a gente entende um pouquinho que tem uma função diferente dependendo de como é usado. Então, eu vou para essa corrente teórica aqui, tá bem? No trabalho de análise do discurso, né, que a gente tem um foco mais no gênero do discurso ali, ele tem um embasamento em Bakhtin, né, no teórico Bakhtin, que é muito conhecido, gente. Ele é uma referência muito utilizada nas pesquisas sobre linguagem social. Ele é muito forte, as ideias dele, é muito utilizado nas pesquisas e eu uso ele na minha pesquisa. E também continuo com o Marcuski, né? Esse aqui é o sinal que eu uso para ele. Eu também utilizo esses 2 autores na minha pesquisa, ele é brasileiro, né? Mas
Bakhtin não, mas são muito fortes para análise e discussões sobre gêneros textuais e tudo mais, né? Então, tem algumas terminologias diferentes aí. Então, Bakhtin usa gênero AD, né, análise do discurso, enquanto Marcuski, ele utiliza gênero textual. E aí a gente percebe essa diferença, né? A minha tese, eu falei disso na minha tese, eu já defendi ela em 2019, e realmente tinha um impasse ali sobre essas questões textuais. Mas, meu Deus, a análise de texto, de gênero textual, análise, como que a gente usa? Então, eu gosto bastante de utilizar esses autores, então, como eu mostro para vocês na minha pesquisa. Gênero textual, como as ideias de Marcuski, que é uma grande referência de pesquisa sobre gêneros textuais, e mostra diferentes terminologias, diferenças de contextos. Então, ele é muito famoso, muito conhecido em pesquisas que tratam deste assunto. Bakhtin também, mas é só uma questão de diferença de terminologias, né? Porque eu também fiquei nesse impasse durante as minhas pesquisas sobre gênero textual, gênero de discurso, o que a gente está tratando aqui, afinal, né? Então, por isso, eu acabei colocando os dois autores aqui, né? Gênero, tanto o Bakhtin quanto o Marcuski, e os conceitos que eles trabalham, porque tem inúmeras possibilidades. Então, para não criar esse atrito, eu acabei utilizando o gênero textual e também o Bakhtin. Marcuski, sobre gênero textual, ele tem essa outra corrente. Mas olha, depende da pessoa, depende do autor que você seguir, vai ter também outros tipos de definições de conceitos. O próximo slide, por favor. Aqui eu trago o autor Bakhtin, que eu comentei com vocês. Isso, Bakhtin. Então, o sinal dele é esse porque ele era fumante, então era sempre conhecido por estar fumando, né? Também tem esse outro sinal aqui. E também tem esse outro sinal aqui. Então, tem alguns sinais utilizados. Eu vou usar esse aqui, que traz a referência do cigarro, tá bem? Muito bem. Então, segundo Bakhtin, o discurso está relacionado a todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. E ao olhar essa citação de Bakhtin, de fato a gente percebe que está tudo vinculado, né? A linguagem está relacionada a todos os campos mesmo da sociedade. Então, de fato, é isso. Nós podemos chegar a essa conclusão mesmo. Toda atividade humana, ela está vinculada à linguagem, é uma das minhas citações favoritas, porque é um fato mesmo da vida. E aí, Bakhtin, ainda trabalhando em relação às atividades humanas e a relação dela com a linguagem, ele define que esses diferentes tipos de discurso que são elaborados nos contextos, ele chama de gêneros do discurso. E esses discursos, eles têm estabilidade, né? Eles são tipos relativamente estáveis. É baseado nesses tipos de estabilidade de discurso que ele traz o conceito de gêneros do discurso. O que Bakhtin quer dizer com isso?
é que cada âmbito da sociedade, cada área da sociedade tem sua marca discursiva, o seu gênero discursivo. E esses tipos relativamente estáveis são trazidos por outros autores como repetição. Padrões discursivos, padrões que se repetem. Por exemplo, um gênero discursivo acadêmico. Então, nós percebemos que tem um padrão discursivo, é um gênero acadêmico. Existe uma estruturação que se repete. É isso que Bakhtin quer dizer com tipos relativamente estáveis, que ele denomina como gêneros do discurso. É claro que existem variáveis entre esses gêneros discursivos, mas o que, de fato, os caracterizam e os agrupam em determinado gênero é o fato de eles terem elementos em comum dentro da estruturação textual, que nós vamos trabalhar a seguir. E aí, segundo Bakhtin, temos os 3 elementos que compõem o gênero do discursivo. São esses 3: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. E a construção composicional, a gente está falando sobre a estruturação do texto. E aí depois eu vou explicar para vocês por que a gente também pode chamar de estrutura do texto. Então é isso, são esses 3 elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. São esses 3 elementos que caracterizam, o gênero do discurso, os gêneros do discurso. E esses 3 pontos, esses 3 elementos serviram de subsídio para a minha pesquisa. Aí você percebe que esse processo de formação dos gêneros, de certa forma, é um ciclo, né? Lembra que Bakhtin falou que os gêneros discursivos estão relacionados a todas as áreas da atividade humana? O que nós vemos aqui nesse pequeno gráfico no slide é exatamente isso. Cada campo da atividade humana, e aí há os 3 elementos essenciais para compor um gênero do discurso, que nós tratamos, e esses 3 elementos que formam um gênero do discurso, que, por sua vez, está ligado a cada campo da atividade humana. Então, isso é um ciclo que se perpetua. Cada campo da atividade humana precisa emanar um discurso, um gênero discursivo. O gênero discursivo precisa daqueles 3 elementos que nós vimos. Por sua vez, o gênero discursivo está vinculado diretamente a cada campo da atividade humana. E esses 3 elementos que estão relacionados, que compõem, como nós já vimos, é o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. E aí, perdão, se às vezes eu estou dando uma equivocada, é por conta da dinâmica aqui dos slides. E aí eu acho muito interessante essa imagem, porque ela descreve muito bem o que nós estamos falando até o momento. E a gente percebe que nos últimos tempos, o advento de novas tecnologias, elas têm influenciado diretamente nesses 3 elementos que compõem o gênero do discurso. Mas essas
influências sempre estão vinculadas, como nós falamos, aos campos da atividade humana que nós tratamos aqui. E agora, descrevendo cada um desses 3 elementos de forma mais detalhada, vamos falar aqui, primeiramente, sobre o conteúdo temático. Eu não vou me alongar, né, não ser prolixo em relação a isso. O conteúdo temático nós podemos ver exatamente nesses gêneros discursivos aqui. O primeiro ali é o vestibular, como vocês podem ver, né? O vestibular. Perdão que desfocou um pouco aqui a imagem. Retornando ao raciocínio. Então, nós temos ali um conteúdo temático. Qual é? O vestibular. Vestibular da UFSC 2012. Isso aí é o conteúdo temático. E embaixo está mostrando ali qual é o campo da atividade, que é biologia. Então, quando você se depara com isso, você já entende do que se trata aquele gênero discursivo. Um outro exemplo é o vídeo Quem Tomou o Meu Café? E esse é o conteúdo temático. De fato, quando você se depara com esse tema, você já vai imaginar o que se trata. E temos ali o jornal. Esse conteúdo temático é o que atrai as pessoas para que, de fato, vá consumir o conteúdo que se trata, o texto. É uma das estratégias que a mídia utiliza exatamente para atrair o público para os seus conteúdos. Um outro exemplo que está ali é o tema ali, corre. Esse é um exemplo, novamente, de conteúdo temático. O corra está com um ponto de exclamação que transmite a urgência. É um filme, perdão, transmite a urgência daquele conteúdo. Quando você vê escrito corra, corre é diferente de corra. O corra vem de uma ordem. Corra é mais urgente. E isso, claro, já instiga a pessoa exatamente a tomar uma ação. E esse tipo de recurso é utilizado em vários campos de atividade, como no romance, né? Em filmes de terror, dramas. Então, tem muito isso utilizando do conteúdo temático. Quando nós falamos de estilo, que é o segundo elemento do gênero do discurso, temos aí 3 imagens que destacam claramente o que é o estilo. Primeiro, a imagem destaca um vídeo educativo, didático, explicando como se faz o que está sendo falado no vídeo, em relação à cozinha, etc. Tem um estilo mais didático, mais interativo, e você pode utilizar de outros recursos, outros materiais para apoiar. É um estilo de tutorial. A imagem mais embaixo, a azul, assim como eu estou usando aqui, você pode perceber essa imagem. E você já percebe que é um estilo mais formal, um estilo mais acadêmico. A terceira imagem, com fundo negro, já é um estilo mais literário, um pouco mais poético, mais impactante, que talvez está instigando as pessoas a uma reflexão. Então, você percebe nessas três imagens estilos diferentes para passar uma determinada informação. E o estilo ele é fundamental para que a informação, de fato, ela possa ser passada
claramente. Tem gêneros, por isso, que são mais informais e mais formais. Por exemplo, o que está no fundo, a imagem do fundo negro, utiliza desse estilo, como vocês puderam ver. E aí, a forma de repouso das mãos utilizada no gênero acadêmico não é muito adequada a esse contexto discursivo. Essa forma de repouso que vocês podem ver na mão ali no slide com fundo azul é um estilo mais acadêmico, não é adequado a outros estilos. Então é por isso que é importante você conhecer os estilos dos diferentes campos da atividade humana. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a construção composicional. Dá uma olhadinha ali na estrutura, a gente vê na composição ali, eu estou ensinando, usando o sinal de estrutura para vocês, para mostrar como que ela é feita ali, né, então tem diferentes tipos de janela, né, então, como vocês estão vendo ali no slide, hã, né, tem a parte que você pode apontar a legenda, né, então pode colocar o nome da pessoa ali. Então no slide eu deixei vários exemplos sobre uma construção composicional, né, que você pode ir apontando, como está ali embaixo no slide, então é um tipo de estrutura. Então, por exemplo, é quando a gente aponta aqui para o lado e tem algum elemento aqui na altura, né, então ou então o vídeo que a gente vê ao lado ali primeiro, quando a gente vê o hino nacional, a mudança de cena, que mostra as diferentes composições no vídeo ali no momento, e também o close da câmera, se ele foi filmado de cima, se é filmado de frente, de baixo, para mostrar também, o que tem ali por trás, a intenção do que está dizendo naquele discurso, né. Abaixo ali das 2 primeiras imagens, a gente tem um estilo de prova, né, então a roupa já é mais formal, a gente tem elementos na tela, então a gente tem ali o símbolo da UFES, que é a marca d'água, né, do outro lado a gente tem a questão da prova, a gente tem a roupa, que é um outro estilo, a sinalização, né, então tem estruturas diferentes dependendo do estilo, do conceito, né, do contexto que vai ser usado. Então, como vocês podem ver ali também a tese de doutorado, que eu mostrei alguns exemplos. Desculpa, é desse lado, né. Então, ali a imagem do canto do Instagram mostra o formato das lives, né, que é que é novo, né, na verdade. Então, agora nesse período de quarentena, com a ideia de todo mundo em casa, estourou essa ideia de usar as lives do Instagram, antes não era tão utilizada, e agora, né, nesse período da pandemia, está utilizando muitas lives, então como são 2 janelas, uma sobre a outra, né, uma em cima e a outra embaixo, a gente usa este sinal, né. Então as pessoas utilizam bastante para se interagir e tudo mais, aí ali na tela de baixo sobe alguns comentários e tal, então às vezes a gente tira quando é em língua de sinais para que não atrapalhe. E também, no YouTube, é diferente, como essa aqui agora nesse momento, né, eu consigo colocar o slide, vocês conseguem me ver, a gente consegue separar tudo na mesma tela aqui. E isso é muito legal. O próximo slide, por favor. Certo. Bom, então na minha pesquisa de doutorado, né, a gente estava estudando sobre gêneros, e nessa pesquisa eu realmente percebi que antes eu precisava ter algum tipo de conhecimento a respeito dos gêneros, né, como a gente se expressa, porque, tem diferentes visões sobre isso, e tem algumas marcas com relação aos gêneros, então eu vou explicar adiante. Próximo slide, por favor. Certo, consegue melhorar ali? Dá para ver? Dá para todo mundo ver? É? Tá, ok. Então a gente tem que pensar, qual é a língua que está sendo em uso? É o português escrito, né? É o português na modalidade oral? Hã, ali no cantinho, né, tem um quadro
Tá bem pequenininho, eu peço desculpas, não sei se dá para aumentar ou não, mas enfim, eu posso falar para vocês do que é ou então enviar depois. Então, para quando a gente fala do português escrito, ou português da modalidade oral, como a gente poderia fazer em libras, né? Tem diferentes formas de fazer, né? Então, esse simplesmente pode usar ali, explicando que vai ser em libras, não muito detalhado, mas que é uma maneira de registro em libras, quando coloca ali aquele desenho da configuração de mão, né? E embaixo, a gente tem ali a libras e o vídeo, né? Que é a vídeo sinalizado, que mostra como que está utilizando. E o que que isso pode significar? Então, significa libras, vídeo sinalizada, ali com 2 S's na palavra vídeo sinalizada, tá? Que é uma palavra junta. Vou fazer novamente para vocês. Vídeo sinalizada ou vídeos sinalizada. Isso, vídeo sinalizada, isso. Que é quando a gente grava uma pessoa falando em língua de sinais. Então, nesse aspecto, a gente tem um controle ali, né? Então, a gente está gravando a língua de sinais. Então, é um termo que a gente criou ali na minha tese sobre vídeo sinalizada, Libras vídeo sinalizada. Também a Libras escrita, que a gente usa bastante Single Writing. Libras Avatar, né? Então, não sei se vocês já conhecem, né, aqueles bonequinhos em 3D. Acho que vocês já viram, é bem famoso. Tem um deles que é o Hugo, né? Que é um robozinho que se mexe assim, que é em 3D, né? E embaixo a gente tem a Libras tátil. E o sinal que a gente usa, que também é muito importante a gente saber os tipos de registro, porque não adianta só pensar em gênero do discurso. Ok, vou saber gênero do discurso em libras, mas como que eu vou fazer para registrar? É uma foto? O que que é? Onde eu vou encontrar isso? Então, aí tem as ideias do avatar, né, que eles usaram para registrar, mas tem pouca expressão, como a gente sabe, mas é um tipo de registro, né, que tem grande influência também aí para as pessoas, para ajudarem nas produções. Então, por isso que é muito importante a gente deixar claro qual é o tipo de registro que vai ser utilizado. Então, vai ser uma Libras vídeo sinalizada, vai ser um Cygorite, vai ser Libras Avatar, né, vai ser Libras tátil, a gente tem inúmeras possibilidades. Então, na minha pesquisa, eu foquei mais na Libras vídeo sinalizada na prova, né, no gênero prova. É um recorte que a gente fez. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar a minha tese depois para dar uma olhada. Certo. E a gente também tem que pensar, qual é a esfera que vai ser usado. Vai ser na esfera jurídica, acadêmica, escolar, científica, né, política, na esfera familiar, a gente tem inúmeras esferas que podemos utilizar essa língua, né, ou o determinado tipo de gênero. Né, então, o familiar é um tipo de gênero que não se usa em outro tipo de gênero, que é o gênero acadêmico, por exemplo. Então, o discurso que a gente usa com a família é diferente usado na esfera acadêmica. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O sinal de porquê, utilizado, sei lá, na associação de surdos, por exemplo. A gente conversa, tal, por quê? Usa este sinal. Na esfera acadêmica, ele já é menos utilizado. Na esfera acadêmica, a gente usa mais objetivo, a gente usa este sinal. Né, usa mais o sinal: "Ah, então, o objetivo disso é isso, isso, isso". Mas numa conversação mais informal, a gente usa o sinal de porquê, né. E eles podem ter o conceito parecido ali, mas dependendo da esfera, não dá para usar um ou outro. Próximo slide, por favor. A gente também tem que pensar na tipologia, né. Deixei ali os autores escrito: Dawes, Noveres,
Mais um ali que eu deixei escrito para vocês. Schneuli. Vou soletrar aqui para vocês. Não, vocês podem olhar. Eles são suecos, né, da Suécia, então os nomes é um pouquinho mais complicadinho. Mas, seguindo a teoria deles aqui, eles me deixam 5 tipos aqui, que a gente chama de heterogeneidade tipológica. E eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente tem a narrativa, né, que é narrar. O segundo, depois, é relatar, né, que é relatar o que acontece, que a gente registra isso em documentos, geralmente. O terceiro é argumentar. O quarto é expor, né, que quando você mostra, quando você apresenta algo. E depois é descrever ações, né. O último é descrever ações. Que eu uso este sinal. Que está mais relacionado a uma orientação, né. Então, por exemplo, como a gente lê, como a gente vê, como a gente vai se organizar aqui certinho, então é mais que uma orientação aqui. Então a gente tem esses diferentes tipos aí. Eu estou preocupado com o tempo, então eu vou correr um pouquinho aqui. E aí, a gente tem o ano de produção, quando que ele foi criado? Qual é a origem disso? Né, no gênero acadêmico é a mesma coisa, então, a gente fala: "Ah, foi em 1970", é diferente de falar de 2020, né, porque a gente tem influência tecnológica, a gente tem inúmeras ações, né, que acontecem atualmente que não tinha na época anterior. Então, a gente já vê usando mais imagens, né, muito mais agora do que antes, devido a essa questão, esse aporte tecnológico que nós temos atualmente, né. Então isso é importante colocar, tem uma forte influência. O próximo slide, por favor. Eu vou tentar resumir, estou preocupado com o tempo, estou me controlando aqui. Bom, sobre o anunciador, quem é que está falando? É um aluno? É um pesquisador? É um cientista? É uma instituição que está falando? Né. A gente está falando de um vereador, é alguém da área, científica, jornalística, é um advogado, né. Então isso também tem muita influência, né. Quem que está falando? Quando a gente pensa no discurso, a gente tem que saber de quem vem esse discurso. Então, por exemplo, eu sou o Rodrigo, estou aqui numa live, e isso carrega algo por trás. Então, ó, eu sou professor, então o meu discurso tem esse viés. O próximo slide, por favor. E aí a gente tem que pensar qual que é o gênero. É um artigo científico? É uma prova? Talvez é um e-mail? Ou como eu disse lá atrás, é uma conversa familiar, né. Isso tem orientações diferentes, são instruções de jogos, é uma carta de reclamação, o que que é? Então tem inúmeras possibilidades quando a gente pensa em gênero, né. Se é uma carta de reclamação, tem um tipo, de característica diferente de um artigo científico, né, então a gente tem que saber. Próximo slide, por favor. Estou preocupado com o tempo, slide, estou meio perdida aqui, só um minutinho. Certo, eu vou tentar resumir aqui. Esse suporte textual tem vários exemplos que eu deixei ali, então eu vou citar alguns para vocês, tá? Então, quando a gente fala de suporte textual, geralmente está ligado a registro. Então, a gente está falando de um vídeo, a gente está falando de um texto escrito, é um site, é um blog, é uma live? Qual que é o tipo de suporte que a gente tem ali? Como ele foi registrado, né? Então, se for escrito, ele tem menos características visuais do que, por exemplo, um vídeo, né? Que nem a gente pode falar em línguas sinais e gravar um vídeo, aí a gente pode mostrar dentro desse vídeo algumas imagens, se tornar ele mais ainda visual, o que é menos didático de alguma coisa escrita, um texto, por exemplo. O próximo slide, por favor. Certo. E aí a gente tem que pensar a localização, aonde que tá, porque dependendo de onde tá, vai ter uma influência sobre o gênero também. Então a gente está falando do quê?
de um blog, a gente está falando de um site eletrônico, de um YouTube, do que a gente está falando, né? É uma live? Ah, então é legal registrar, ok. Então a gente vai colocar aonde isso? No Instagram, por exemplo? Aonde que eu vou registrar? E isso também está relacionado com o gênero. Próximo slide, por favor. Bom, agora tudo que a gente trouxe até aqui, né, todos esses conceitos, termina quando a gente pergunta: "Quem é que vai ver? Quem é o nosso interlocutor?", né, quem é o público? Então, por exemplo, aqui no YouTube, nessa live agora, eu pergunto: "Quem que está me vendo?". Eu não tenho ideia, porque ela está aberta para o Brasil inteiro, né. Eu sei que muitas pessoas têm interesse, mas principalmente pessoas da área da linguística, né, e também tem outras pessoas que podem estar aqui, curiosas e tal. Mas, por exemplo, uma criança, eu não acredito que esteja assistindo esse vídeo agora, né, porque criança já se interessa por desenhos, coisas menos formais, não algo tão acadêmico como uma live, né, com essas características de agora. Então, se a gente pensar quem é que está assistindo isso agora, é o perfil de pessoas que geralmente estuda linguística, né, que estão assistindo nesse momento, que aí já tem um maior interesse. Isso também não quer dizer, gente, que seja proibido de outras pessoas assistirem. Tá liberado, tá público, né. Então a gente imagina que tenha esse perfil, mas qualquer pessoa pode entrar e assistir, não é mesmo? Próximo slide, por favor. Então eu vou falar aqui bem resumidamente, do recorte, né, da minha tese de doutorado. Que aí eu busquei analisar os dados, né, de alguns elementos aqui do vestibular, desenvolvido pela UFSC, da prova. Então, a gente analisou os anos de 2019 e de 2012, nesse período, de 2012 a 2019, e a mudança que ele veio sofrendo durante esse período, né. E a base dessa pesquisa, como vocês sabem, foi Bakhtin, né. Então como que isso veio, sendo influenciando, as provas de vestibulares? A minha pesquisa tratou especificamente disso, então tem alguns dados que eu quero mostrar para vocês rapidinho no próximo slide aqui. Certo, então, se lembram que eu falei que a análise do discurso, não, perdão, desculpa, a análise de gênero do discurso, ela tem que ter um foco. Então, o meu caso foi a prova de vestibular da UFSC, né, que aí tinha a base dos autores de Bakhtin, né, e traziam alguns elementos ali, né, então tinha que ter o tema, lembra desses elementos? Tema, estilo e a composição ali. Então, a minha pesquisa focou, nisso, né, nesse objeto com esses 3 elementos. Então, como vocês estão vendo ali no slide, a gente tem ali a foto do vestibular da UFSC de 2012, que está ali no cantinho. E embaixo a gente vê a disciplina de biologia que está ali, né, é do ano de 2012, e do ano de 2019 que não teve, né, não deu para colocar ali, procurei, e aí não consegui colocar uma que tinha ali o gênero português ou geografia, enfim. Então, tem que ter a matéria para ajudar, mas enfim, não coloquei ali, certo. Próximo slide. Ok. Então, sobre o conteúdo temático, a gente geralmente deixa ali no cantinho, que é muito importante, que ajuda, né, que é uma outra informação, é uma informação a mais que está ali. Então, a pessoa que está assistindo, ela vai ter ali uma informação, mas ali ela não precisa se preocupar com o número da questão, por exemplo, que vai estar ali já, então ela se preocupa especificamente com o conteúdo, porque ela sabe que o número da questão está ali, o tipo está ali, e aí ela já se foca mais a entender o conteúdo. Próximo slide, por favor. E a gente também tem que pensar no enquadramento, né? Então, se a gente pensar no enquadramento, mais perto, corta a língua de sinais, é um enquadramento acadêmico é um pouco menor, ou artístico é maior. Próximo slide, por favor.
E a velocidade da sinalização, a gente também, viu isso. Como que foi a prosódia da sinalização ali? A gente encontrou, alguns dados que, olha, vou dizer, deu trabalho, né. Mas ali mostra mais ou menos como que foi a prosódia utilizado, né, como que foi a velocidade, dessa sinalização. E aí a gente teve uma média de mais ou menos, né, para cada sinal no tempo de 0,70 segundos, 7 segundos, 0,7 segundos para cada sinal. Uma média, né, a gente fez ali a média do estudo, né, para a área acadêmica de prova, que foi o que eu pesquisei. Então só para a gente entender que é uma produção, será ela demora mais, porque ela é minuciosa, é diferente, por exemplo, de um outro estilo de texto, né, que se a gente falar do texto, uma produção poética, por exemplo, ela já vai demorar mais, já vai ter um outro ritmo, vai ter, outros elementos, vai ser diferente, né. Talvez demore 1,15 segundos para cada sinal, não sabemos, porque eles são feitos mais devagar. Agora, numa produção acadêmica, ele é feito, mais na velocidade normal, mais calma, mas não tanto. Diferente também de uma briga, que vai o quê? Ser 0,2, 0,3 segundos, se a gente, vê uma briga, a velocidade do sinal que vai ser utilizado. Então, depende do estilo, a velocidade ela está intrínseca ao estilo, né. É mais informal, é formal, é uma produção mais comum? Não, desculpa, eu vou usar de novo aqui, é formal, a gente controla mais a velocidade. No informal, a gente não controla tanto a velocidade, é essa a diferença, certo? Próximo slide, por favor. Ok, a gente também percebeu com relação à soletração manual, né, em 2012, a gente comparando com 2019, em 2012 tinha muita soletração manual, em 2019 isso caiu. Talvez esteja ligado à criação de novos sinais da área, né, que antigamente não tinha tanto, e depois criou-se, e aí foi diminuindo o uso da datilologia. O próximo slide, a gente está falando sobre aquela pausa estilística acadêmica, né, que é segurar as mãos aqui na frente. E aí tem inúmeras maneiras de fazer isso, né, mas que geralmente é utilizado na área acadêmica. E também com relação ao enquadramento, né, a gente geralmente usa 16:9, porque é um vídeo grande e tal, que é o mais utilizado. Antigamente usava um menor, né, há bastante tempo eu utilizava o menor. Com a tecnologia e novas possibilidades, então a gente já consegue utilizar mais espaço na tela, né, como eu mostro ali na foto. Isso é muito legal. Próximo slide. A gente também tem que pensar num plano de fundo, né, que nem a gente tem o azul aqui agora, e a gente geralmente usa bastante. Próximo slide, por favor. Ah, e também, quando a gente próximo slide, a gente pode acrescentar vários elementos. E aí a gente pensa em quantas camadas tem esse plano. Isso é muito importante a gente pensar, porque a gente tem o plano azul, né, de base, na frente a gente tem o quê? As legendas, imagens que a gente pode acrescentar à frente, né, no outro plano, no terceiro plano ali, a gente tem a pessoa que está sinalizando, e aí o quarto plano, aí a gente tem alguma organização ali de legenda, alguma coisa que deixe mais visual. E tudo isso é para a gente pensar em evitar ficar na frente, né. Imagina se tudo isso, todas essas informações ficasse no meio, como que você viria a língua de sinais? Então tem ali, utilizando todo o espaço desse enquadramento. Próximo slide, por favor. Pode pular, porque ali também só mostra os exemplos que eu acabei de falar. Ah, também é muito legal a gente pensar que, comparando, né, as provas de 2012 e 19, geralmente na soletração acompanhava, legenda, né, só que menos. Em 2019 o uso de legendas aumentou, porque se teve mais uma preocupação de deixar muito mais claro e seguro para a pessoa que estivesse assistindo esse vídeo, para ela não se preocupar, por exemplo, se a pessoa fez uma soletração errada ou muito rápida ou escapou alguma letra. Então o uso de legenda junto com a datilologia aumentou bastante em 2019. Próximo slide.
Bom, ficou bem parecido a questão das roupas, né, pode pular para o próximo. Tá, tem aqui uma questão importante. No vestibular de 2012, a roupa era sempre a mesma, geralmente roupa preta, né, era uma pessoa que usava essa roupa. Mas em 2019, eu particularmente gosto mais que tem uma característica nova, que é o seguinte: a roupa preta ela é utilizada para um discurso que vai ficar mais tempo ali, e a roupa, no caso aqui vermelha ou outra cor, ela é utilizada para discursos rápidos, alguma informação importante, para separar do discurso base que está sendo falado ali. Então, a gente usa a roupa preta para falar, por exemplo, um texto e uma citação, a vermelha. Isso também chama atenção e é bastante didático para o texto. Bom, sobre as considerações finais, né, a gente pode refletir aqui um pouquinho quais caminhos a pesquisa pode tomar, né, sobre a análise do discurso e essa análise mais detalhada de descrição, né, de conversação. A gente pode analisar uma conversação, a gente pode analisar gêneros discursivos, né? Então a gente tem que pensar quais caminhos a gente pode ir aí, que são inúmeros. Próximo slide, por favor. Então, só resumindo aqui a fala do Bakhtin, que ele explica o seguinte, ele explica que os gêneros dos discursos, eles são modelos, né? E esses modelos tipológicos que constroem uma totalidade discursiva. Então, esses gêneros, né, quando a gente está falando do gênero acadêmico, que antigamente tinha coisas que não tem mais, e vai aumentando agora com o uso. Então, a gente entende que é um gênero próprio da Libras acadêmica, que foi aparecendo, que foi surgindo, se tornando um modelo para facilitar a conversação e a distribuição desses materiais. Então, isso facilitou bastante. É um exemplo que eu trago aqui para vocês. E o próximo slide, que é a ideia de Marcuski, que é o seguinte, que é bem bacana. Ele usa gênero textual, né? Então, ele diz que os gêneros textuais os gêneros eles dependem muito das influências e das estruturas sociais que a gente vê, porque isso vai mudando e vai influenciando esses gêneros. Então, por exemplo, só resumindo aqui para vocês, eu já estou quase finalizando, tá? Vamos pensar aqui. Quarta-feira, a gente viu uma live, né? Os surdos estão conversando ali, contando algumas piadas e tal. E aí, poxa, a gente assiste e pensa, caramba, que legal. Mas essa mesma piada, por exemplo, for feita se a gente parar pensar, se ela fosse feita em um outro lugar, uma outra época, ela poderia ser ofensiva ou não, né, como acontecia hoje. A gente via piadas que antes eram consideradas engraçadas e hoje são tratadas como ofensas, e tem a questão da legislação, e aí a gente consegue entender que a consciência social mudou, e isso influencia os gêneros, como, por exemplo, o gênero de piada, que as piadas que faziam-se há 50 anos atrás não se fazem hoje mais. Por quê? Porque mudou o pensamento social. Então, isso influencia diretamente no gênero. Então, a gente pensa, é uma piada preconceituosa? É uma piada que tem um bullying por trás disso? E se isso é considerado legal há 50 anos, hoje já não é mais. Então, a gente entende que agora, em 2020, as piadas são diferentes, porque elas sofrem essa influência. E se a gente pensar no futuro, sei lá, em 2050, daqui 50, né, daqui muitos anos, a gente vai perceber que também serão piadas diferentes do que a gente usa hoje, porque vai mudar a consciência social e isso vai refletir nos gêneros também. Bom, resumidamente era isso, eu finalizo e eu também agradeço. Era isso. Muito obrigado. Certo, uma palestra excelente. Uau, realmente eu gostaria de agradecer, né, o Rodrigo. Eh, Agora a gente vai ver aqui no chat algumas perguntas. Mas antes eu gostaria de passar um aviso para vocês. A gente vai ter aqui um debate no WhatsApp. Dá uma olhadinha aí, a gente vai escolher algumas perguntas, só um minutinho.
Certo, então como a gente viu aqui na palestra, a gente estava muito ansioso para saber o tema, mas vamos falar um pouquinho da sua palestra, né? Eu gostaria de convidar o pessoal para a próxima palestra sobre escrita de sinais. Não vão dormir, hein, galera? Todo mundo acordado para a próxima palestra. Não esqueçam de assistir aqui com a gente. É isso. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Certo, pessoal. Então agora a gente vai para o debate. Eu peço, por favor, que a gente tenta fazer isso de maneira mais resumida por causa do tempo, né? Então, uma pessoa, né, por exemplo, vai fazer a pergunta e aí a gente vai respondendo, certo? Olá, tudo bem, Rodrigo? Parabéns pela palestra sobre análise do discurso, muito legal. Eu estou fazendo mestrado, também pesquiso na área do discurso, aqui da universidade. E aí tem três coisas que eu gostaria de pensar: consciência, língua e história, né? Que é o que eu mais adentro aqui na minha pesquisa. E assistindo aqui a sua palestra, né? Eu realmente percebi. O Rodrigo disse que travou. Olá, olá, travou. O Rodrigo pede, por favor, para repetir a pergunta. O Magno vai repetir a pergunta. Então, Magno diz: eu percebi, né, no geral, assim, da sua palestra sobre análise do discurso, certo? Vendo tudo que você estava dizendo, eu fui anotando aqui algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Então, a primeira coisa é da palavra análise e da palavra discurso, aquela reflexão que você traz, né? Que tem DE, DO, o que significa? Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, a base teórica que você utiliza para isso. Segundo, discurso, né? Eu percebi que você trouxe três ali frases para discurso, então eu gostaria que você falasse sobre a língua, sobre o materialismo e sobre a questão psicológica ali, né? Eu gostaria que você relacionasse isso para mim, por favor. Como que a gente pode fazer o materialismo histórico disso aí tudo? E a gente percebe também que tem inúmeros sinais para análise do discurso, né? Então, a gente também, pensando aqui no termo sujeito, a gente também tem sinais diferentes, né? Tem pessoas que usam este sinal e outras pessoas que usam esse sinal aqui. Então, sobre a análise do discurso, nessa pesquisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses conceitos. Como que vai acontecer? A gente vai criando alguns sinais, a gente vai vendo qual corrente linguística que é, então eu gostaria que você me respondesse isso, por favor. Bom, eu não, vou ver se eu lembro aqui, tá bom? Diz o Rodrigo. Posso responder? Posso responder aqui? Diz o Rodrigo, certo? Dá para me ver? Ok. Pera, gente. Ah, nossa, desculpa. Eu peço desculpa para vocês, diz o Rodrigo. Pode repetir para mim? Eu esqueci. Tá. Ok. E a segunda coisa, qual que era? Era a base, ok. Certo. E a terceira coisa? Sobre os sinais. Ok, tudo bem. Certo, lembrei, eu vou responder. Certo. Então, sobre o termo, aqui a sigla DO ou DE, né? A gente pensa aqui que é uma questão da língua portuguesa, mas a maioria das pesquisas usam DO, né? A maioria. E alguns usam DE. Mas o DO, quando a gente vê DO, parece que é alguma coisa mais específica, né?
para a área política do que, por exemplo, na área acadêmica. Então a gente precisa separar isso, né. Então, DO eu entendo que seja uma coisa mais específica para a área de políticas, do que DE, que é mais para acadêmica, é mais abrangente e tal. Agora, sobre a segunda questão, né, da materialidade e tal, a gente precisa ver um método de pesquisa, porque a gente não tem, assim, um modelo único na história, né, que a gente possa seguir. Então, na pesquisa, a gente tem que pensar, como que a gente está tratando a língua? A gente está falando só de língua oral? Como que não? Então eu acho que a gente precisa pensar do que se trata, a gente está falando especificamente do quê dentro da sociedade. Um exemplo aqui para vocês, que a análise tem grande influência, na língua, mas talvez que ninguém lembre. Na minha pesquisa, que traz os gêneros textuais e tal, E a terceira, que eu não me lembro, a terceira questão que você falou. Não me lembro a terceira questão que Perdão, você pode falou. repetir, por favor? Não tem Perdão, problema. pode repetir, por Em favor? relação aos sinais termos da área. Em relação aos sinais termos. Ok, perdão. É que para gravar essas três questões foi bem difícil para mim. Então, em relação às terminologias e sinais da área. Então, vai variar bastante em relação ao profissional, né? Tem que saber se ele conhece bastante a análise do discurso para poder criar essas terminologias. Eu já tenho algumas terminologias, por exemplo, que foram criadas, que eu criei, né? Que foi termos relativamente estáveis, gêneros do discurso, gêneros textuais. Então, eu postei o meu glossário, por exemplo, da minha tese de sinais da área do discurso, que está disponível no YouTube. Então, tem um glossário, um sinalário relacionados a essa análise, a área da análise do discurso. Principalmente o gênero do discurso. E já a análise do discurso, acredito que tenha menos vocabulários, e quem sabe não é você, né, que vai começar a dar o pontapé inicial para a criação de sinais termos voltados para a análise do discurso. Primeiramente, parabéns pela palestra maravilhosa. Perdão se eu estiver aqui, às vezes, equivocando, por conta que meu filho está aqui presente, ele pode acabar me interrompendo às vezes. Você estava falando um pouco sobre a análise de discurso. Em resumo, a gente pode chamar, a abreviação dela é AD, é isso, né? A análise do discurso, a gente pode usar a abreviação AD. É AD? É essa abreviação que é utilizada, que você usa, para falar de análise do discurso? Isso. Não tem problema, é apenas uma abreviação que foi adaptada do português, né? Então, não há um sinal específico ainda? Sim, é esse aqui. Então, a análise do discurso é algo mais geral, né? E em relação, então, à cultura surda, precisamos... bem interessante a sua pesquisa, né, que está voltada para a análise de discurso da comunidade surda. Como você falou, citou Bakhtin, o discurso está diretamente relacionado aos campos de atividade humana. Um está vinculado ao outro. Então, caso não tenha novos campos de atividade humana, a presença humana, não vai haver novos discursos. Então, apenas para dar um exemplo para essa fala, se há espaços em que não há presença da comunidade surda, não vai haver desenvolvimento de discursos da comunidade surda naquele espaço. Será que os ouvintes poderiam perpetuar? Então, obviamente que não. A comunidade surda precisa estar presente nesses espaços para que, de fato, os discursos dessa comunidade possam ser vistos.
Assim como você mostrou na sua tese, a redução do uso de soletrações manuais, exatamente em virtude da criação de novos termos, sinais termos da área. Isso só ocorreu por conta da presença da comunidade surda naquele campo. Então, tem tudo a ver com o que Bakhtin falou, a presença das pessoas em determinado espaço acaba afetando ou modificando certos discursos ou até criando os novos gêneros de discursos. E, inclusive, você citou vários âmbitos da sociedade, né, esses vários campos da atividade humana. E alguns acabam dando mais prestígio a certos discursos do que outros, mas não quer, de fato, isso a gente dizer que um é superior ao outro. Vai depender, muitas vezes, também do interlocutor, do estilo, como você citou, né? E alguns interlocutores são atraídos a determinados estilos, outros a outros tipos de discursos. Então, a cultura tem muita importância nessa criação de novos gêneros discursivos. Certo. Então, uma pergunta muito boa, né, que você estava falando, a gente estava pensando em diferentes tipos de uso de línguas adicionais, dependendo também o que influencia na cultura. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente pensar no fundo, antigamente a gente não tinha um fundo para usar atrás de um vídeo, como por exemplo, eu tenho aqui o exemplo do azul. A questão acadêmica, especialmente do curso Letras Libras, teve uma grande influência para criar-se a cultura de usar um fundo especialmente azul, porque antes ninguém se preocupava com isso, né? Então não tinha um padrão, tá? Então, isso realmente se disseminou na cultura. Agora, quando a gente fala, do surdo-cego, né, como que era? Antigamente, a gente não tinha tantas pessoas que se preocupavam em usar o fundo preto, né, atrás de vídeos para as pessoas que são surdo-cegas ou surdos com baixa visão. E aí, por causa disso, desse uso na academia, né, influenciou na comunidade de surda. Isso também pode acontecer em outros espaços. Se a gente pensar na literatura, na questão artística, hã, a questão do preto era muito relacionada a luto, não é, e a questão colorida, vermelho, que chama mais atenção, amor ou ódio, a gente não sabe. Isso tudo influencia na cultura. Então, às vezes a pessoa pode falar: "Ah, eu realmente não gosto do fundo azul", né, e isso por exemplo, quero verde, não quero fundo azul, quero verde. E aí o fato da pessoa, eh, querer mudar de cor vai ter que trazer ou não uma influência. Então, se ela usar o verde e todo mundo da comunidade surda vê o verde, sempre o verde, pode ser que isso vire um modelo e o uso do fundo azul pode cair em desuso, não é? Então depende do que se vai criando e se isso tem ou não alguma se essa influência é aceita ou não pela comunidade. A gente não consegue impor, por exemplo: "Ó, agora não vai ser mais azul, vai ser outra cor e eu estou mandando". Ah, as pessoas vão olhar e falar: "Problema seu", por exemplo, porque não é assim que acontecem as mudanças. A cultura, ela tem influência sobre um grupo ali, e esse grupo tem o poder de mudar ou não essa cultura, de aceitar ou não as influências que chegam. Isso está relacionado com o gênero, é basicamente isso, certo? Primeiramente, uma palestra maravilhosa, né, professor? Parabéns, né? Já tinha tido contato com o vestibular do Letras Libras, da UFSC, inclusive, que é traduzido, né, um tipo de discurso, uma prova, como você mesmo falou. E aí a prova, ela contém aqueles 3 elementos que Bakhtin citou, né, que são aqueles 3 elementos importantes.
E isso é importante, ter aqueles elementos composicionais durante a videoprova, para que a pessoa possa identificar em qual área está se fazendo exatamente a avaliação, né? Isso é importantíssimo. E aí eu fico a pergunta, em relação aos vestibulares, né? Para fazer a tradução de cada uma dessas áreas, que a gente já viu que tem essa organização do gênero do discurso, mas e em relação aos tradutores? A gente pode chamar, para chamar apenas profissionais especialistas em cada área que está sendo cobrada, exigida no vestibular? Bom, isso se aplica ao que Markowski ele citou, né? Isso tem a ver com o que Markowski falou. Se você tiver intimidade com o tema, você consegue, obviamente, falar ou produzir um gênero discursivo, sim, que é o que tem a ver com o que você falou. Mas em relação ao profissional tradutor, de responsabilidade do tradutor, por exemplo, você vai traduzir área de história, geografia. É possível, sim, fazer a tradução, mas é preciso ter um conhecimento específico da área. E aí, eu já tive experiência, por exemplo, com tradução de diversas áreas, traduzir área de biologia. Me convidaram certa vez, mas eu recusei o convite por conta que eu não conhecia as terminologias. Já uma área de história, eu já me sinto mais confortável para fazer a tradução, porque eu já conheço um pouco sobre essa área de história. Então, é importante ter essa intimidade, essa relação com determinada área, é fundamental. Se tiver um profissional tradutor que tenha formação na área das exatas, é fundamental que ele esteja também, claro, traduzindo nessa área. Boa noite, eu sou o Wagner Campos. E aí, falando um pouco sobre o estilo, você falou em relação à questão da videoprova, estava ali com aquela posição de repouso. Então, pode ser utilizado em outros contextos, um contexto religioso, por exemplo, essa posição de repouso das mãos. Qual é o ideal, de acordo com o contexto, com a área, essa posição de repouso das mãos? Certo, eu gostei bastante da sua pergunta, é um tema que eu realmente gosto bastante, que a gente pensa como vai ficar a posição das mãos, né. É uma questão curiosa a gente ver qual é a maioria das pessoas usam, se é mais assim ou se é mais assado, qual que é a diferença? E eu gosto de observar isso. Então, por exemplo, quando a gente está falando da esfera artística, não se usa e nem combina, na verdade, usar as mãos ali, né. Então, a gente estava falando das lives, por exemplo. A live de música, por exemplo, um vídeo de música e tal, a gente usa as mãos, mostra o ritmo, e no final, depois de tudo aquilo, junta as mãos, assim, parece que não tá no gênero, não combina com o gênero. Então, a esfera artística geralmente solta as mãos, não segura ali. Diferente, da religião, né, que eu não sei ao certo, mas pelo que eu tenho observado, utiliza as mãos mais assim, né, em formato de oração, geralmente, né, faz as coisas e volta com as mãos aqui para frente. Então, depende da cultura, da religião, depende do contexto. Na área acadêmica, realmente é muito forte e muito costumeiro o uso das mãos assim, né. Na minha tese, eu mostro que tem diferentes maneiras de segurar as mãos aqui no meio. E como vocês viram na imagem, tem mesmo, né. Depende da pessoa, pode usar a mão assim, ou os dedos assim, ou a mão assim, dessa forma, tem inúmeras possibilidades, na verdade, né, é o jeito que a pessoa se sente mais confortável, não tem um certo ou um errado, "Ó, os dedos têm que estar para fora ou para dentro", a pessoa se esforçar para ficar nessa posição, não é bom, tem que ficar de uma maneira mais ergonômica, que a pessoa se sinta confortável em utilizar.
Então, qual é a posição que ela se sente mais confortável? Geralmente é essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E a que eu uso mais, né, porque ela é confortável para mim. Às vezes eu uso assim, com os dedos, né, aparecendo, mas às vezes nesse formato em que eles ficam escondidos. Mas na área acadêmica, se eu for fazer uma poesia, por exemplo, eu solto os braços e não apoio as mãos dessa maneira. Então é importante a gente pensar nisso. Qual é o espaço que essa língua está sendo usada? É uma esfera religiosa? É uma esfera acadêmica? E na experiência que eu tenho visto, o uso das mãos geralmente na esfera acadêmica e não nas outras. É isso. A última pergunta agora, última participação. Eu já tinha lido antes sobre a temática da sua palestra atualmente, a análise do discurso, principalmente sobre Foucault. E aí, Foucault fala sobre a questões de poder, né, as relações de poder na sociedade. E aí eu pergunto para você, você já analisou um gênero do discurso, por exemplo, de intérpretes que atuam, por exemplo, no governo, na conjuntura política? O fator prosódico do discurso do intérprete que está ali sinalizando é o mesmo de outras áreas, principalmente do contexto político que eu estou falando, não sei se ficou claro. É apenas uma dúvida, né? É um tipo de discurso, aquela interpretação de que o profissional está... Certo, certo. Vou responder aqui então. É uma pergunta bem legal, né? Quando a gente pensa em Foucault, geralmente está mais relacionado à esfera política mesmo e social, né? E inclusive por isso, né, que como eu expliquei, a gente tem várias correntes a respeito da análise do discurso. Então a gente pode analisar uma conversa, uma palestra, enfim, tem várias correntes que falam sobre análise do discurso e esferas. Então eu entendo que a interpretação, né, se a gente pensar, a interpretação faz um discurso? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que ela é mais como uma mediação, né, a pessoa incorpora ali e passa para outra língua. É claro que existe uma influência a respeito disso, né, eu uso estratégia, posso usar uma estratégia, enfim, tem inúmeras, estratégias de interpretação mesmo no discurso, mas eu não sei se isso seria um discurso, porque, já tem um discurso ali, vamos supor, a gente está fazendo o governo, o discurso é dele, né, aquele é o discurso, e isso tem uma influência para as pessoas, votarem, né, e tal. Então, isso vai afetar a interpretação que está mediando, mas eu não sei, se a interpretação tiver um discurso ali, eu acho que é bem menor, né. Agora, na área da língua de sinais, quando a gente pensa, a gente sabe realmente quem está ali fazendo o discurso, que aí usa o sinal mais forte ou não, dependendo, né? O que você está vendo, o que ele está fazendo ali. E aí a gente tem uma separação bem forte quando a gente vê essa questão da direita, esquerda e essa questão forte de separação. Então, no Facebook, por exemplo, né? Quando a gente assiste. Então, dá para analisar os diferentes tipos de discurso ali, que inclusive os surdos estão fazendo. Então, Foucault está mais relacionado nessa discussão política mesmo, e dá para fazer uma análise. Infelizmente, tem essa separação muito forte, né, como eu comentei aqui para vocês, mas fazer o quê? É o que tem atualmente, é isso. Bom, gostaríamos de agradecer ao professor Rodrigo pela excelente palestra, além do debate, posteriormente, que ajudou a agregar e muito a disseminar o conhecimento. Muito obrigado, professor, pela sua presença maravilhosa. Além de agradecer também a participação dos intérpretes, da Laís e do Maicon, agradeço a participação de todos vocês.